temos novidades no caso da ação penal contra o presidente Bolsonaro. Veja bem, nessa quarta-feira, o ministro André Mendonça, ele foi designado relator de um pedido de liminar para a suspensão do julgamento de Bolsonaro, né? Esse pedido de habeas corpus foi impetrado pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que é um daqueles quides pretos, né? Um daqueles homens que são acusados de tentar assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da República, o Lula, e o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Bom, é aquela trama dos trapalhões, ou melhor, da trapa SWAT, que eles iam sequestrar, mas aí não tinha táxi, aquela história toda que vocês já sabem muito bem. Bom, o que importa é o seguinte, nesse pedido de habeas corpus, desse tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, além disso, ele, além de pedir a suspensão do julgamento, né, da ação penal, ele pede também a revogação da sua prisão preventiva e que seja tornado nulo a delação premiada do Mauro Cid. Bom, eu não sei como o ministro André Mendonça vai agir, mas se a gente for olhar retrospectivamente, infelizmente, o André Mendonça não vai fazer nada. Se você está pensando que porque esse pedido de anulação de suspensão, melhor dizendo, do julgamento caiu com o André Mendonça, ele vai fazer alguma coisa, eu sinto lhe dizer, meu amigo, mas ele não fará nada. Sabe por quê? Porque desde julho existe um outro pedido semelhante de outro réu, também na mão do André Mendonça, e até agora ele não fez nada. Ninguém vai contrariar esse teatro, essa farsa da condenação de Bolsonaro pela primeira turma. Nem o André Mendonça. Porque se ele quisesse fazer alguma coisa, ele já teria feito desde julho. Porque desde julho está na mão dele um pedido para suspender o julgamento. E ele não fez nada em julho e não fará agora com esse novo pedido desse coronel Kid Preto. Sim, é uma vergonha, eu concordo com você, mas infelizmente assim é que as coisas estão caminhando. Hoje, como todo mundo sabe, teremos o início do julgamento do presidente Bolsonaro, que a gente não pode nem chamar isso de julgamento, né? Eu prefiro chamar de linchamento, porque é tudo menos um julgamento. O presidente não teve direito de defesa, os seus advogados receberam uma tonelada de material para ler, tiveram apenas 4 dias para se informar em 70 e tantos terabytes de informação, coisa que é humanamente impossível de se fazer, e a farsa está montada e a gente sabe muito bem qual é o resultado. Infelizmente, não é o que a gente queria, mas o presidente Bolsonaro é um homem forte, resiliente e vai resistir a isso tudo, e ainda veremos ele sentado na cadeira de presidente da República em 2027. Eu tenho muita fé disso. Eu sei que ele está inelegível, por enquanto, mas a sua inelegibilidade é muito frágil, porque se baseia em 2 pilares que não se sustentam. Um é o abuso de poder econômico, coisa que é risível, né? Porque ele é acusado de estar lá no trio elétrico, de ter usado o trio elétrico para falar com a multidão. Trio elétrico esse, pago pelo Malafaia. Então não houve abuso de poder econômico. O outro ponto é aquela conversa que o presidente teve com os embaixadores, aonde ele atacou o processo democrático e as sacrossantas urnas brasileiras. E não teve nada disso. Ele apenas criticou e ele tinha prerrogativa de convocar os embaixadores para conversar com ele na hora que ele quiser. Então eu acredito sim que isso vai cair. Infelizmente eu também acredito que o presidente Bolsonaro será preso, né? Porque todo mundo aposta nisso, inclusive a sua própria defesa. O que eles vão tentar é amenizar a pena. Mas o Brasil é muito louco e as coisas podem mudar da noite para o dia, da água para o vinho. E eu aposto que isso vai acontecer. Não sei se virá através de uma pressão interna do povo na rua ou se virá através dos ventos do norte, que podem soprar com força aqui.
Afinal de contas, o próprio Donald Trump já disse que está de olho, libertem Bolsonaro, e acredito, como diz a mídia, até a própria velha mídia já está falando sobre isso, que outros ministros poderão ser sancionados com a Magnitsky, várias outras autoridades poderão perder o visto para os Estados Unidos e também sanções econômicas mais duras para o Brasil, caso o Brasil insista nessa loucura de condenar Bolsonaro, né? O Brasil não, a Suprema Corte. Enfim, meus amigos, é isso. Hoje começa aí o linchamento de Bolsonaro, é a etapa final de um processo doloroso que começou há muito tempo atrás, mas desde o primeiro dia, todo mundo aqui sabia como iria terminar. Porque o juiz que vai condená-lo, né, o relator do processo, jamais poderia estar relatando nada, porque ele se diz vítima também, né? Nem vou falar dos outros dois também. O Flávio Dino, inimigo histórico, chamou Bolsonaro de demônio, de satanás, de capeta, etc e tal. Não tem isenção para estar lá. E, evidentemente, o Zanin, como advogado do seu arqui-inimigo político, também não poderia estar sentado naquela cadeira de inquisidor do presidente Bolsonaro. Enfim, cartas marcadas que a gente sabe como vai terminar. Mas, como eu disse, o presidente é forte e vai passar por tudo isso de cabeça erguida. Infelizmente ele vai ser preso, mas ele vai sair muito mais forte disso aí. Acreditem no que eu tô falando. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui.